O Profeta, Khalil Gibran. Prefácio. Passaram num piscar de olhos, diz meu pai sobre os últimos 50 anos de sua vida. Fecho os olhos e o imagino com 15 anos. Está no vilarejo em que sua família mora, na zona rural de Punjab, e corre por aquelas vielas estreitas que parecem serpentes. De vez em quando, corre atrás dos amigos. Às vezes, foge da surra de um primo ou do irmão mais velho. Outras vezes quer chegar mais rápido ao campo para entregar comida quente ao pai e ao avô. E um dia ele precisa correr para salvar a própria vida. Ele corre sem parar por um tempo que parece uma eternidade. As vielas que serpenteiam por lá e que antes eram seu lar não o querem mais. Depois de meses, ele finalmente foge das garras de sua nação. Ele chega a um novo país que concordou em lhe conceder status de refugiado. Eu me pergunto o que ele planejava fazer da vida antes de ver tudo mudar com o cenário político. Eu me pergunto o que aquele homem tão jovem pensaria do homem exausto em que se transformou. Mas não faço essas perguntas a meu pai. Receio que as respostas me machuquem. Então, eu as procuro nas histórias que ele nos conta desde que éramos crianças, quando nos reunia na minúscula sala do apartamento em que vivíamos no subsolo do prédio. Naquelas noites, éramos testemunhas da trilha sonora de sua vida tão caótica. Eram os únicos momentos em que víamos aquele homem severo e rígido demonstrar algum indício de vulnerabilidade. Ele cantava shabads, os hinos sagrados dos Sikhs, poesia sufista e suas músicas devocionais favoritas, os Qawwalis ou Qawwalis. Meu pai adorava os rebeldes da espiritualidade e os revolucionários da história. Naturalmente, Farid, Nanak e Nusrat tinham lugar garantido na sala de nossa família. Ele falava de cartas de amor que nunca imaginaríamos que fosse capaz de escrever para nossa mãe. Oferecia longos monólogos sobre revoluções que roubaram seus melhores anos e governos que roubaram seus melhores amigos. E nos momentos em que as próprias palavras não eram capazes de expressar o peso do que suportara, meu pai permitia que o profeta de Khalil Gibran falasse em seu lugar. Eu jamais imaginaria que os contos compartilhados por meu pai naquelas noites um dia influenciariam minha escrita. Naquela época, eu ainda não sonhava com a possibilidade de me tornar poeta. Na verdade, eu rezava para que ele parasse de falar de Gibran e eu pudesse voltar a ver TV. Uma atividade mais adequada para a Rupi de 7 anos. Anos se passaram e eu não dei importância a O Profeta. Mas quando é para ser, o universo conspira a favor. O livro deu um jeito de chegar a mim. Fazia um dia quente de verão e eu estava na biblioteca pública com minhas irmãs. Elas tinham ido olhar as fitas de vídeo e eu decidi dar uma chance aos audiolivros. No caminho até a sessão, passei por várias mesas e cadeiras destinadas ao público que lia e estudava na biblioteca. Meus olhos recaíram sobre um objeto que estava em uma das mesas. Era um livro aberto e virado de cabeça para baixo, sem ninguém por perto. Como se o leitor tivesse parado no meio e saído de repente. O livro parecia solitário, o que de certa forma me atraiu. Tive uma sensação de familiaridade, ainda que não houvesse nenhum traço familiar. Continuei lendo a partir do ponto em que o leitor anterior tinha parado. Sua alegria é sua tristeza sem máscara. Alguns de vocês dizem, a alegria é maior que a tristeza. Outros dizem, não, a tristeza é maior.
mas eu lhes digo que são inseparáveis. Sempre vêm juntas, e quando uma está a sós com vocês à mesa, não se esqueçam de que a outra adormece em sua cama. Essas foram palavras fundamentais em minha vida. Eu me lembro de sentir alguma coisa mudar em mim enquanto lia. Naquele dia na biblioteca, o profeta se tornou meu confidente e meu conselheiro. Porque o livro não dizia que a vida é fácil. O livro admitia que a vida é difícil. Mas o universo nos oferece as ferramentas para superar todas as dificuldades. E meu pai tinha bom gosto, afinal. Desde aquele dia li o profeta tantas vezes que perdi as contas. Comprei e dei de presente dezenas de exemplares. Quando viajo, obrigatoriamente levo uma cópia na mala. Estou tentando dizer o seguinte: este livro abriu meu coração e acho que vai fazer o mesmo com o seu. Não existe fórmula para escrever uma obra capaz de chegar às mãos de 10 milhões de leitores. Pensei bem e me perguntei por que o profeta veio pelas mãos de Calil. Acredito que a vastidão de suas vivências o tenha levado a escrever este livro. Ele era cristão, maronita e nasceu no Líbano, mas chegou aos Estados Unidos como imigrante com 10 anos de idade. Era um artista de múltiplas facetas. Desenhava, pintava, envolveu-se a fundo com o ativismo e lutou pela reforma política no Líbano. Circulava por mundos distintos, sempre aprendendo e nunca se acomodando. Talvez essas experiências tenham construído a visão de mundo necessária para a criação de uma obra capaz de dialogar com pessoas de todos os lugares. Uma amiga minha sempre brinca que este livro é uma espécie de Bíblia das minorias do século XX. Insistiu em levar a esperança a um mundo cínico que ainda se recuperava da destruição da Primeira Guerra Mundial. Depois moldou o romantismo na escassez que marcou o período pós-guerra e mais tarde tornou-se a inspiração dos sonhadores dos anos 60. Década após década, o profeta se reinventa e se transforma de acordo com a necessidade de seus leitores. Você deve se perguntar qual é o segredo. Como este livro pode se manter atual e relevante depois de quase 100 anos? Por que o li dezenas de vezes? Porque não parece que estou lendo. Parece que ouço minhas canções preferidas. Os versos fluem como música. Gibran entrelaça misticismo e espiritualidade em cada linha. Consigo sentir os ritmos sufi, as inflexões cristãs e o folclore árabe se misturando como amigos que não se viam havia muito tempo. Ele é o maestro e as palavras são sua orquestra, e ele faz com que as palavras saiam dançando da página e pousem leves no colo do leitor. Por ser imigrante no sul da Ásia e por usar minha segunda língua para escrever poesia, muitas vezes penso nos diferentes mundos que eu mesma ocupo. Não só nos temas sobre os quais escrevo, mas também na forma como escrevo. Gibran foi alvo de olhares curiosos por esse mesmo motivo. Acho fascinante que seu estilo nunca tenha se adaptado a um só espaço ou período. Ele não era totalmente americano por causa de suas raízes libanesas e não era totalmente libanês porque passou a maior parte da vida nos Estados Unidos. Quando leio Gibran, percebo em seu ritmo o que há de Rumi, da mesma forma que percebo o que há do transcendentalismo de sua vida na Nova Inglaterra. Sua poesia é muito diferente dos estilos tradicionais que dominaram tanto a literatura árabe quanto a literatura ocidental. Gibran foi uma ponte entre esses dois mundos, graças a seu trabalho atemporal e universal. O profeta permitiu que eu alcançasse partes até então inexploradas de minha alma e de minhas experiências para transformá-las em arte. O profeta e o homem que o criou libertaram a poeta que havia em mim. E quando essa poeta se tornou livre, ela teve coragem de voltar às conversas que tinha com o pai depois do jantar e começou a explorar a beleza e a dor dos sentimentos dele. Hoje, continuo escrevendo enquanto ouço as músicas tradicionais Punjabi com as quais cresci, os shabads que eu cantava.
minhas letras suf preferidas e meus quavalis. Mergulhar em minha ascendência e criar a ponte entre meus dois mundos não só muda o tom do que escrevo e de como escrevo, também faz com que eu me sinta em casa. Sou apenas uma entre incontáveis escritores que sentem a mesma coisa. Desde a época em que vivemos naquela sala minúscula do apartamento no subsolo, o Sr. Gibran deixou de ser alguém em que eu apenas aturava e se tornou meu mentor e aliado. Este livro não é recomendado só para quem ama poesia. É para qualquer pessoa que se pergunte qual é o sentido disso que chamamos de vida. Se você está em busca de algo que guie seus passos pelos momentos mais dolorosos, mas ofereça firmeza nos momentos de maior alegria, a resposta está em suas mãos neste exato momento. Os poemas dessas páginas também se tornarão sua cura e seu conselheiro. E ao longo de seu crescimento, essas palavras crescerão. Enquanto você evolui, o profeta evoluirá e se tornará o que você precisar quando precisar, transformando-se em uma âncora, um colete salva-vidas, um amigo. É um camaleão. É tanto a lagarta quanto a borboleta. Se você estiver aqui pela primeira vez, eu lhe dou as boas-vindas. Quisera eu reviver este exato momento. Se já esteve diante destes portões em outra ocasião, velho amigo ou velha amiga, é bom ter você de novo. Rupi Kaur. A chegada do navio. Al-Mustafa, o escolhido e adorado que era o despertar de seu próprio dia, estava havia 12 anos na cidade de Orpalese, onde esperava o navio que retornaria e o levaria de volta à ilha em que nascera. No 12º ano, no 7º dia de Ailu, mês da colheita, ele subiu o monte e olhou além dos muros da cidade em direção ao oceano. Nesse momento avistou o navio entre a névoa. Então o portão de seu coração se abriu e sua alegria voou veloz sobre o mar. E ele fechou os olhos e orou nos silêncios de sua alma. Mas certa tristeza o invadiu enquanto descia o monte e ele pensou com seu coração: como poderei partir em paz sem sofrimento? Não sairei dessa cidade com o espírito intacto. Longos foram os dias de agonia que vivi entre seus muros e longas foram as noites de solidão. E quem é capaz de dar adeus à agonia e à solidão sem lamentar? Tantos fragmentos do espírito espalhei por estas ruas e tantos filhos de meu anseio andam nus por essas montanhas, não posso deixá-los sem dor e sem mágoa. Não é de uma veste que me desfaço neste dia, mas sim de uma pele que rasgo com minhas próprias mãos. Tampouco é uma ideia que hoje abandono, mas sim um coração amolecido pela fome e pela sede. Mas já não posso tardar. O mar, que chama todas as coisas a seu ventre, agora me chama e devo embarcar. Pois permanecer, mesmo que à noite as horas virem brasa, seria me tornar gelo e cristal, ficar imóvel num molde. De bom grado levaria comigo tudo o que aqui está, mas como seria capaz? A voz não pode levar a língua e a boca que lhe deram asas. Sozinha deve seguir até o éter. Também sozinha e sem ninho deve a águia voar através do sol. Quando chegou ao sopé do monte, ele mais uma vez se virou em direção ao mar e viu o navio se aproximar do porto. Na proa viu os marinheiros, os homens de seu continente, e sua alma gritou por eles, e ele lhes disse: filhos de minha mãe ancestral, homens que andam pelas ondas, tantas vezes navegaram enquanto eu sonhava, e agora veem quando estou desperto, e este é meu sonho mais profundo. Estou pronto e minha vontade abre as velas e aguarda o vento. Só um último suspiro será meu fôlego neste ar quieto, só mais um olhar de amor pelo passado.
E então poderei juntar-me a vocês, marinheiros entre marinheiros. E você, imenso mar, incansável mãe, que é paz e liberdade tanto para o rio quanto para o regato, só haverá mais uma curva nesse rio, só mais um sussurro nesse descampado, e então irei até você, gota infinita num oceano infinito. E, enquanto caminhava, ele viu ao longe homens e mulheres que abandonavam campos e vinhedos e corriam para os portões da cidade. E ouviu as vozes chamando seu nome, gritando em cada plantação, anunciando uns aos outros a chegada do navio. E disse a si mesmo: será o dia da separação o mesmo do encontro? E um dia dirão que meu crepúsculo era, na verdade, minha aurora? E o que devo oferecer àquele que deixou seu arado no campo e àquele que parou a moagem em seu vinhedo? Deverá meu coração se tornar uma árvore farta de frutos que eu possa colher e lhes entregar? E deverão meus desejos fluir como uma fonte para que eu encha seus copos? Seria eu a harpa nas mãos do Todo-Poderoso ou a flauta para que me atravesse seu sopro? Se sou um caçador de silêncios, que tesouro terei encontrado nos silêncios que hoje possa compartilhar convicto? Se hoje é meu dia de colheita, em que campos terei cultivado as sementes, em que estações esquecidas? Se é mesmo a hora de levantar minha lanterna, não é minha chama que brilhará dentro dela. Levantarei minha lanterna sem luz, vazia, e o guardião da noite trará o óleo e acenderá a chama. Tais coisas ele disse por meio de palavras, e em seu coração muitas outras permaneceram não ditas. Ele mesmo não era capaz de expressar seu segredo mais profundo. Quando entrou na cidade, o povo foi a seu encontro e todos gritavam com uma só voz. E os anciãos da cidade foram adiante e disseram: não se vá, ainda não. Você foi a luz do dia em nossa penumbra, e sua força nos deu sonhos a sonhar. Entre nós não é mais um estranho, nem um hóspede, sim nosso filho, nosso adorado. Não condene nossos olhos a buscar seu rosto em vão, ainda não. E os sacerdotes e as sacerdotisas lhe falaram: não deixe que as ondas do mar nos separem agora, que os anos que passamos juntos se tornem memória. Você andou entre nós em espírito e sua sombra se tornou a luz que nos ilumina o rosto. Tanto o amamos e foi um amor mudo que com véus foi coberto. Agora, no entanto, ele grita, chamando o seu nome e não tem medo de ser revelado. Afinal, assim é o amor que só conhece a própria grandeza na hora da despedida. E outros também apareceram para implorar que ficasse, mas ele não respondeu. Apenas olhou para baixo e aqueles que estavam mais perto viram as lágrimas que caíam em seu peito. E ele e o povo seguiram em direção à grande praça em frente ao templo. E do santuário saiu uma mulher chamada Altamira, uma profetisa. E ele a olhou com demasiada ternura, pois fora a primeira a procurá-lo e a acreditar no que dizia quando chegara à cidade. Não havia um dia. E ela o saudou dizendo: profeta de Deus, que busca o que há além. Há muito observa o horizonte à espera de seu navio. Agora o navio está aqui e você deve partir. Profundo é seu anseio pela terra de suas memórias, a morada de seus desejos maiores. E nosso amor não vai prendê-lo, tampouco nossas urgências vão impedi-lo. Antes que nos deixe, no entanto, pedimos que fale conosco e nos ofereça sua verdade. E nós a ofereceremos a nossos filhos, e eles aos filhos deles, e assim nunca estará perdida. Em sua solidão, você resguardou nossos dias e em sua atenção ouviu o choro e o riso de nosso sono. Agora, portanto, revele-nos a nós mesmos e compartilhe tudo o que lhe foi mostrado sobre aquilo que ocorre entre nascimento e morte.
E ele respondeu: Povo de Orpalésia, o que eu poderia dizer que já não se move dentro de vocês neste instante? Sobre o amor. Então disse Altamira: Fale sobre o amor. E ele levantou a cabeça e olhou para o povo, e uma quietude pairou sobre todos. Com uma voz forte, ele disse: Quando o amor chamar, siga-no. Mesmo que o caminho seja íngreme e árduo, e quando suas asas os envolverem, entreguem-se a ele. Ainda que a lâmina oculta entre as plumas possa feri-los. E quando ele falar com vocês, acreditem. Embora sua voz possa lhes destruir os sonhos como o vento que devassa o jardim. Pois assim como o amor vem coroá-los, também vem crucificá-los. E assim como garante que cresçam, também faz a poda. Assim como se eleva e acaricia seus ramos mais frágeis que ao sol tremulam. O amor também desce até o solo para sacudir suas raízes tão apegadas à terra. Como se fossem trigo, ele os junta em si. Ele os debulha até que fiquem nus. Ele os peneira para libertá-los da palha. Ele os moe para que se transformem. Ele os amassa até se tornarem flexíveis. E então os leva a seu fogo sagrado para que assim se tornem o pão sagrado do banquete sagrado de Deus. Todas essas coisas o amor fará com vocês até que conheçam os segredos de seu coração e, com esse conhecimento, se tornem um fragmento do coração da vida. No entanto, se por medo buscarem apenas a paz do amor e o prazer do amor, então convém cobrir a nudez e passarem longe da eira do amor, rumo ao mundo sem estações, onde terão risada, mas não todo o riso, e terão choro, mas não todas as lágrimas. O amor nada oferece além de si mesmo e nada exige além de si mesmo. O amor não tem posse nem se torna posse, pois o amor em si mesmo é suficiente. Ao amar não se deve dizer, Deus está em meu coração, mas eu estou no coração de Deus. E não pense que pode ditar o rumo do amor, pois o amor, se decidir que você é digno, ditará seus rumos. O amor não tem desejo senão realizar a si mesmo. Caso amem e busquem outros desejos, porém, deixem que sejam estes: dissolver-se e tornar-se um rio que corre e canta sua música para a noite, conhecer a dor de sentir ternura em demasia, ferir-se graças a seu próprio entendimento do amor e sangrar por vontade própria e com satisfação. Acordar cedo com o coração alado e agradecer por mais um dia amando, descansar ao meio-dia e meditar no êxtase amoroso, voltar para casa ao entardecer com gratidão e depois dormir, com uma prece aos amados no coração e uma canção de louvor nos lábios. Sobre o casamento. Então Almitra falou novamente: E o casamento, mestre? E ele respondeu: Vocês nasceram juntos e juntos para sempre ficarão. Deverão ficar juntos quando as alvas asas da morte minguarem seus dias. Sim, devem ficar juntos até na memória silenciosa de Deus. Mas permitam que haja espaço na união. E permitam que entre vocês os ventos dos céus dancem. Amem um ao outro, mas não façam do amor uma amarra. Deixem que seja um mar que se move entre as margens da alma.
Encham a taça um do outro, mas não bebam de uma só taça. Deem um ao outro o pão, mas não comam da mesma fatia. Cantem e dancem juntos com alegria, mas deixem que cada um viva só, em sua própria companhia. Assim como as cordas do alaúde são únicas, embora vibrem na mesma melodia. Entreguem seu coração, mas não a aposte um do outro, pois só a mão da vida pode conter um coração. E vivam juntos, mas não tão juntos, pois só os pilares do templo foram feitos separados e o cipreste nunca cresce à sombra do carvalho. Sobre os filhos. E uma mulher que carregava um bebê disse: "Fale sobre os filhos." E ele disse: "Seus filhos não são seus filhos. São filhos e filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm ao mundo por meio de vocês, mas não propriamente de vocês. E, embora com vocês vivam, não lhes pertencem. Podem dar a eles seu amor, mas não suas ideias, pois eles têm as próprias ideias. Podem abrigar o corpo deles, mas não a alma, pois as almas vivem na morada do amanhã, e vocês não podem chegar lá nem mesmo ao sonhar. Podem tentar ser como eles, mas não tentem fazer com que sejam como vocês, pois a vida não anda para trás e não tarda como ontem. Vocês são os arcos pelos quais seus filhos, como flechas vivas, são lançados. O arqueiro vê o alvo no infinito e puxa cada um com força para que as flechas voem ligeiras para longe. Entreguem-se de bom grado às mãos do arqueiro, pois assim como ama o voo da flecha, ele também ama a estabilidade do arco. Sobre a doação. Então disse um homem rico: "Fale sobre a doação." E ele respondeu: "Doam muito pouco quando doam suas posses. É quando doam de si mesmos que o fazem verdadeiramente. Pois o que são as posses senão objetos guardados devido ao medo da urgência de amanhã? E amanhã? O que o amanhã poderá trazer ao cão tão prudente que enterra ossos na areia intocada e segue os peregrinos até a cidade santa? E o que é o medo da necessidade, senão a própria necessidade? Não é o medo da sede diante de um poço cheio, a sede que jamais será saciada? Há aqueles que doam pouco do que muito têm e o fazem em troca de reconhecimento, e esse desejo secreto torna seus presentes nocivos. E há aqueles que têm pouco e doam tudo. São eles que creem na vida, na generosidade da vida e cujo cofre nunca se esvazia. Há aqueles que doam com prazer, e o prazer é sua recompensa. E há aqueles que doam com pesar, e o pesar é seu batismo. E há aqueles que doam sem ver pesar, nem buscar, nem prazer, e sequer doam com consciência de sua virtude. Esses doam como a murta que emana seu perfume no vale tão distante. Através de suas mãos Deus fala e por trás de seus olhos ele sorri para o mundo. É bom doar quando alguém pede, mas é melhor doar apenas por compreensão, quando ninguém pede. E para o generoso, buscar quem receba é um prazer maior que a doação. E há algo que possam guardar para si? Tudo o que tem será doado um dia. Portanto, doem hoje, para que a estação da gratidão seja sua, não de quem a herdaria. Muitos entre vocês dizem: só dou para aqueles que merecem. As árvores de seu pomar não dizem isso, tampouco os rebanhos em seu pasto. Eles se doam para sobreviver, pois guardar para si seria perecer.
Quem é digno de receber dias e noites, certamente é digno de tudo que vocês possam doar. E quem mereceu beber do oceano da vida, merece encher a taça em seu simplório córrego. E haveria virtude maior que aquela que reside na coragem, na confiança e, ainda mais, na caridade de receber? E quem são vocês para que homens venham de coração aberto e orgulho exposto, para que só assim lhes vejam o valor despido e o orgulho intacto? Garantam, antes que vocês mereçam se tornar um instrumento da doação. Pois, na verdade, é a vida que se doa a própria vida, enquanto vocês que se julgam caridosos são apenas testemunhas. E vocês que recebam a doação e todos a recebem, não vejam a gratidão como fardo, para que não se torne um cabresto àqueles que doaram e a si mesmos. Pelo contrário, andem lado a lado com quem lhes doou suas dádivas, como se fossem asas. Pois preocupar-se em excesso com a dívida é duvidar da grandeza daqueles que têm a terra livre como mãe e Deus como... Sobre a comida e a bebida. Então o velho dono de uma hospedaria disse: fale sobre a comida e a bebida. E ele respondeu: bom seria se pudessem viver do perfume da terra e como uma planta aérea buscar sustento na luz. Mas já que devem matar para comer e roubar do recém-nascido o leite materno que sacia sua sede, então permitam que esses sejam atos de adoração. E permitam que sua mesa se torne um altar, onde os puros e os inocentes da natureza sejam sacrificados em nome do que é ainda mais puro e inocente no homem. Quando matarem um animal, digam a ele em seu coração: pelo mesmo poder que o abate, também eu sou abatido e também eu devo ser consumido, pois a lei que o trouxe a minhas mãos é a mesma que me levará a mãos mais poderosas. Seu sangue e meu sangue são apenas a seiva que sustenta a árvore do paraíso. E quando cravarem os dentes numa maçã, digam a ela em seu coração: suas sementes em meu corpo viverão. E os brotos de seu amanhã florescerão em meu peito, e seu perfume será meu hálito, e juntos celebraremos cada estação. E no outono, quando levarem as uvas de seus vinhedos para a moagem, digam em seu coração: também eu sou um vinhedo e meus frutos são colhidos para a moagem, e devo ser mantido em barris eternos como o vinho jovem. E no inverno, quando servirem o vinho, levem no coração uma canção para cada taça, e que em cada canção haja lembrança dos dias de outono e do vinhedo e da moagem. Sobre o trabalho. Então o fazendeiro disse: fale sobre o trabalho, e ele respondeu: vocês trabalham para seguir os passos da terra e a alma da terra. Pois se entregar ao ócio é perder de vista as estações do ano e se afastar da procissão da vida, que marcha majestosa e submissa rumo ao infinito. Quando trabalham, são uma flauta em cujo interior o sussurro das horas se torna ritmo. Qual de vocês se contentaria com o silêncio imóvel enquanto todos cantam em uníssono? Sempre lhes disseram que o trabalho é uma maldição e o esforço é um atraso. Eu, no entanto, lhes digo que, com o trabalho, realizam parte do sonho mais antigo da Terra, e esse papel é seu desde que o sonho nasceu. E ao trabalhar com vontade, estão a verdade, amando a vida. E amar a vida através do trabalho é conhecer de perto seu segredo mais íntimo. Mas, se em sua dor chamar o nascimento de punição e o sustento do corpo de uma maldição que tem gravada na testa, então respondo que só o suor será capaz de lavar essa insígnia. Também lhes disseram que a vida é escuridão, e em sua exaustão ecoa o que foi dito por quem se exauriu. E eu lhes digo que a vida é de fato escuridão,
exceto quando há vontade, e toda vontade é cega, exceto quando há saber. E todo saber é vão, exceto quando há trabalho, e todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E quando trabalham com amor, se aproximam de si mesmos e um dos outros e de Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer uma roupa com os fios do coração como se aqueles que amam fossem vesti-la. É construir uma casa com afeto como se aqueles que amam fossem morar sob esse teto. É plantar sementes com ternura e colher com alegria, como se aqueles que amam fossem comer desse fruto. É preencher tudo o que criarem com o sopro de seu próprio espírito e saber que todos os que já se foram os observam neste momento. Tantas vezes ouvi-os dizendo, como se estivessem dormindo: aquele que lida com mármore e na pedra encontra a forma de sua alma é mais nobre que aquele que lida com o solo. E aquele que captura o arco-íris e dele faz um tecido à semelhança do homem é maior que aquele que faz sapatos. Mas eu lhes digo, não dormindo, mas na plena consciência do dia, que o vento fala com a mesma doçura tanto do carvalho gigante quanto da mais ínfima folha. E grande é aquele que faz da voz do vento uma música ainda mais doce porque ama. O trabalho é o amor tornado visível. E, se não conseguirem trabalhar com amor, apenas com desgosto, é melhor que deixem o posto. Sentem-se diante da porta do templo e peçam esmola aos que trabalham com prazer. Pois, se fizerem pão com desdém, o resultado será uma massa amarga que só sacia metade da fome de um homem. E se espremerem as uvas com rancor, seu rancor destilará veneno no vinho. E mesmo que cantem como anjos, se não amarem a música que cantam, os homens não darão ouvido às vozes do dia e às vozes da noite. Sobre a alegria e a tristeza. Então uma mulher disse: fale sobre a alegria e a tristeza. E ele respondeu: sua alegria é sua tristeza sem máscara. E o poço do qual nasce seu riso muitas vezes esteve cheio de lágrimas. E como seria de outra maneira? Quanto mais funda em seu interior a tristeza abre caminho, mais espaço se cria para a alegria. Não seria a taça que serve seu vinho a mesma taça que antes queimaram na olaria? E não foi o alaúde que acalma sua alma, feito da mesma madeira que entalharam a lâmina? Quando sentirem alegria, procurem no fundo do coração e saberão que só o que antes lhes deu tristeza pode hoje dar-lhes alegria. Quando sentirem tristeza, procurem uma vez mais e verão que hoje choram por aquilo que felicidade lhes trazia. Alguns de vocês dizem, a alegria é maior que a tristeza. Outros dizem, não, a tristeza é a maior. Mas eu lhes digo que são inseparáveis. Sempre vêm juntas. E enquanto uma está a sós com vocês à mesa, não se esqueçam de que a outra adormece em sua cama. Em verdade, vivem suspensos na balança entre tristeza e alegria. Só vazios podem encontrar o equilíbrio e o silêncio. Quando o guardião do tesouro os levanta para pesar o ouro e a prata, é inevitável que sua alegria ou sua tristeza suba ou caia. Sobre a casa. Então um construtor se aproximou e pediu: fale sobre a casa. E ele respondeu: construam um abrigo no deserto antes de erguerem uma casa entre os muros da cidade. Pois assim como voltam para casa ao fim do dia, também regressa o viajante que há em vocês, o andarilho solitário e distante. Sua casa é seu corpo mais amplo. Cresce sob o sol e dorme no silêncio da noite, e nunca deixa de sonhar.
Ora, sua casa não sonha? E, ao sonhar, não troca a cidade pelo bosque ou pelo campo? Quem dera eu pudesse pegar suas casas nas mãos e, como um agricultor, espalhar cada uma pela floresta ou pelo prado. Os vales seriam suas vidas e os verdes pastos suas vielas, e assim buscariam uns aos outros pelos vinhedos e voltariam com o perfume da terra nos trajes. Tais coisas, porém, ainda não são possíveis. Por medo, seus antepassados os fizeram viver muito próximos, e esse medo reinará por algum tempo. E nesse tempo os muros da cidade continuarão separando as lavras e os lares. E digam-me, moradores de Orpalese, o que guardam em casa? E o que protegem detrás das portas trancadas? Guardam a paz, a força calma que revela sua potência? Guardam as lembranças, os arcos cintilantes que chegam ao alto da mente? Guardam a beleza que levam o coração a coisas feitas de madeira e pedra e também à montanha sagrada? Digam-me, é isso que guardam em casa? Ou guardam apenas o conforto e a cobiça por conforto? Esse visitante traiçoeiro que chega à casa como hóspede e depois se torna anfitrião e por fim mestre? Sim, e se torna domador, e com a escápula e o chicote transforma em marionete seus maiores anseios. Embora suas mãos sejam macias, seu coração é de aço. Ele os põe para dormir, mas depois vigia sua cama e debocha da dignidade humana. Faz piada de suas ideias sãs e as descarta como frágeis vasos de porcelana. Em verdade, a cobiça por conforto assassina a paixão das almas e depois chega sorrindo ao enterro. Mas vocês, filhos da imensidão, vocês incansáveis em seu descanso, vocês não devem ser domados nem domesticados. Sua casa não deve ser uma âncora, mas sim um mastro. Não deve ser a membrana cintilante que cobre a ferida, mas a pálpebra que protege o olho. Vocês não devem fechar suas asas antes de passar pela porta, nem baixar a cabeça para evitar o teto, nem prender o fôlego para que não desmoronem as paredes. Não devem viver em túmulos que os mortos construíram para os vivos. E embora seja magnífica e gloriosa, sua casa não deve guardar seu segredo nem abrigar seu anseio. Pois o infinito que há em vocês habita a mansão dos céus, cuja porta é a névoa da manhã e cujas janelas são as canções. Sobre as roupas. E o tecelão disse: Fale sobre as roupas. E ele respondeu: Suas roupas ocultam muito de sua beleza, mas falham em esconder o que não é belo. E embora busquem no vestuário a privacidade libertadora, podem acabar encontrando a mordaça e a coleira. Que bom seria sentir o sol e o vento com mais de sua pele e menos de seu indumento, pois o sopro da vida está na luz do sol e o toque da vida está no vento. Alguns de vocês dizem: o vento do norte teceu as roupas que vestimos. E eu lhes digo que sim, foi o vento do norte. Mas a vergonha foi seu tear, e dos tendões amolecidos fez-se o fio. E ao terminar seu trabalho, ele riu pelo bosque. Nunca se esqueçam de que o pudor é um escudo contra o olhar impuro. E, quando não houver mais olhar impuro, o que será o pudor, senão a prisão e a podridão da mente? E não se esqueçam de que a terra se comove ao sentir seus pés descalços e o vento não vê a hora de brincar com seus cabelos. Sobre a compra e a venda. E um comerciante disse: Fale sobre a compra e a venda. E ele seguiu: A vocês a terra concede seus frutos e nada lhes faltará se souberem como encher as mãos. É trocando entre si as dádivas da terra que encontrarão abundância e satisfação. Se não houver amor, justiça e generosidade, contudo,
A troca levará alguns à ganância e outros à fome. Quando vocês, trabalhadores dos mares, dos campos e dos vinhedos, encontrarem no mercado os tecelões, os oleiros e os mercantes de especiarias, invoquem nesse momento o Espírito Mestre da Terra, para que vá até vocês e consagre balanças e calculadoras que comparam seus valores. E não permitam que aqueles que têm as mãos vazias tomem parte em suas transações, pois venderiam suas palavras por trabalho. A esses homens devem dizer: venham conosco para o campo, ou vão conosco, ou vão com nossos irmãos para o mar e arremessem suas redes, pois a terra e o mar lhes recompensarão como fizeram conosco. E se vierem os cantores, os dançarinos e os flautistas, comprem de seus dons igualmente, pois também eles colhem frutos e fragrâncias, e as coisas que levam, embora sejam feitas de sonhos, protegem e alimentam o espírito. E antes de saírem do mercado, garantam que ninguém siga caminho de mãos vazias, pois o Espírito Mestre da Terra não descansa enquanto o mais humilde de vocês não se satisfizer. Sobre o crime e o castigo. Então um dos juízes da cidade se aproximou e disse: fale sobre o crime e o castigo. E ele respondeu: é quando seu espírito sai andando pelo vento, sem rumo, que vocês, sozinhos e vulneráveis, fazem mal aos outros e, por consequência, a si mesmos. E pelo mal que causaram, devem esperar sem auxílio à porta dos abençoados. Seu eu Deus é como o oceano, continua eternamente imaculado, e como o éter não eleva os alados. Seu eu Deus é também como o sol, não conhece os rumos da toupeira, nem busca o covil da serpente. No entanto, o seu eu Deus não habita sozinho em seu interior. Você tem muito de homem e muito do que ainda não é homem. E sim, um animal disforme que anda sonâmbulo pela névoa em busca do próprio despertar. E é do homem em vocês que agora quero falar, pois é ele, e não o eu Deus ou o animal na névoa, que conhece o crime e sua punição. Muitas vezes os ouvi falar de alguém que cometeu um crime como se não fosse um de vocês, mas um desconhecido em seu meio, um intruso em seu mundo. Eu lhes digo, porém, que assim como os santos e os justos não ultrapassam o que há de mais elevado em cada um de vocês, os falhos e os fracos não podem ultrapassar o que há de mais baixo. E assim como nem sequer uma folha pode secar sem a permissão silenciosa da árvore, o criminoso não pode cometer seu crime sem um impulso secreto de vocês todos. Como uma procissão, vocês andam juntos rumo ao eu Deus. São tanto a viagem quanto os viajantes. E quando um de vocês cai, cai também em nome daqueles que vêm atrás e pode alertar a todos sobre a pedra na qual tropeçou. Sim, também cai em nome daqueles que vão à frente, que, embora tenham um passo mais rápido e mais firme, não removeram a pedra em que tropeçaram. Além disso, embora estas palavras sejam um peso em seu coração, aquele que foi assassinado não está livre de responsabilidade pelo próprio assassinato. E aquele que foi roubado não é isento de culpa pelo próprio roubo. O justo não é inocente das ações do perverso. E aqueles que têm as mãos limpas não estão imaculados dos atos do criminoso. Sim, o culpado é muitas vezes vítima do ofendido, e mais vezes ainda o condenado é quem carrega o fardo do inocente e do impecável. É possível separar os justos dos injustos e os bons dos maus. É impossível separar os justos dos injustos e os bons dos maus, pois ambos andam juntos sob a face do sol, assim como os fios negros e os fios brancos são parte da mesma trama. E quando a linha negra se rompe, o tecelão deve examinar todo o tecido e o próprio tear. Caso algum de vocês leve a julgamento uma esposa adúltera, que também põe o coração de seu marido na balança e de sua alma tire as medidas. E que aquele que deseja açoitar o agressor examine o espírito do agredido.
E se algum de vocês quiser punir em nome da justiça e derrubar com o machado a árvore da maldade, que antes desça até as raízes. E com certeza encontrará as raízes do bem e do mal, do frutífero e do infrutífero, todas entrelaçadas no coração silencioso da terra. E vocês, juízes que buscam ser justos, que julgamento oferecem àquele que é honesto na carne, mas ladrão em espírito? Que punição aplica àquele que assassina na carne, mas é assassinado ele mesmo em espírito? E como julgam aquele que é desonesto e opressor em seus atos, mas também foi prejudicado e ofendido? E como punem aquele cujo arrependimento já ultrapassa a grandeza de seus delitos? Não seria o arrependimento a justiça administrada pela mesma lei a que servem com tanto orgulho? Não podem, no entanto, impor arrependimento ao inocente nem livrar o coração do culpado. Espontâneo, chama na madrugada, para que homens acordem e vejam a si mesmos como são. E vocês que buscam compreender a justiça, como poderiam, senão encarando todos os atos sob a luz plena? Só assim saberão que o elevado e o baixo são o mesmo homem, no crepúsculo que separa a noite de seu eu animal e o dia de seu eu Deus. E que a pedra fundamental do templo nunca é mais elevada que a pedra mais rasteira de sua fundação. Sobre as leis. Então um advogado disse: "E as nossas leis, mestre?" E ele respondeu: "Vocês se deleitam elaborando leis, mas se deleitam ainda mais quando as desrespeitam. Como crianças que, brincando à beira-mar, constroem castelos de areia com cuidado e depois os destroem aos risos. No entanto, quando constroem seus castelos de areia, o mar traz mais areia à praia. E quando os destroem, o mar ri com vocês. Em verdade, o mar sempre ri com sua inocência. Mas e aqueles para os quais a vida não é o mar e as leis do homem não são castelos de areia? Para os quais a vida é uma pedra e a lei é o cinzel que usariam para esculpi-la à própria semelhança? E o que dizer do aleijado que odeia os que dançam? E do boi que ama o jugo, mas julga o alce e o veado inferiores, vira-latas? E da velha serpente que não pode mais trocar de pele e chama todas as outras de despidas e indecentes? E daquele que chega cedo ao banquete e depois, estufado e cansado, vai embora dizendo que os banquetes são um pecado e os convidados transgressores? O que eu poderia dizer dessas pessoas, senão que também vivem sob o sol, mas que estão de costas para a luz? Só podem ver a própria sombra, e a sombra é sua lei. E para elas o que é o sol, senão uma fonte de sombras? E o que é respeitar a lei, senão curvar-se e desenhar suas sombras no solo? Mas vocês que andam de frente para o sol, que imagens desenhadas na terra poderão impedi-los? Vocês que viajam como o vento, que cada vento poderá mudar seu rumo? Que lei do homem poderá prendê-los se romperem o jugo, mas não à porta da prisão do homem? Que leis deverão temer se dançarem, mas nunca se aproximarem das correntes de ferro feitas pelo homem? E quem poderá levá-los a julgamento se rasgarem suas roupas, mas não as deixarem no caminho do homem? Povo de Orfalese, vocês podem abafar o tambor e até soltar as cordas da lira, mas quem poderá impedir o canto da cotovia? Sobre a liberdade. E um orador disse: "Fale sobre a liberdade." E ele respondeu: "Diante dos portões da cidade e ao lado da lareira, eu os vi prostrados em adoração à própria liberdade. Como escravos que se humilham perante um tirano e o aplaudem mesmo que este os mate. Sim, tanto no bosque do templo, quanto à sombra da fortaleza, vi os mais livres entre vocês permitirem que a própria liberdade fosse o jugo e as algemas. E meu coração sangrou por dentro,
pois só podem ser livres quando até mesmo o desejo de buscar a liberdade se tornar uma prisão e quando deixarem de falar de liberdade como meta e realização. Serão livres de fato, não quando seus dias seguirem sem receio e suas noites sem desejo ou sofrimento, mas quando tais coisas os cercarem e ainda assim você as superarem despidos e infinitos. E como poderão ir além de dias e noites a não ser que quebrem as correntes com que, na manhã de seu conhecimento, prenderam a si mesmos em seu meio-dia? Em verdade, aquilo que chamam de liberdade é a mais forte dessas correntes, embora suas argolas brilhem ao sol e lhes encham os olhos. E o que são, senão fragmentos de si mesmos que estariam dispostos a descartar para tornarem-se livres? Se é uma lei injusta que buscam abolir, a mesma lei foi escrita por sua própria mão em sua própria testa. Não podem apagá-la queimando códigos nem lavando o rosto dos juízes, embora sobre eles derramem o mar. E se é um déspota que querem destronar, vejam antes se o trono foi destruído em seu interior. Pois como poderia um tirano comandar os livres e orgulhosos casos não houvesse tirania em sua liberdade e vergonha em seu orgulho? E se é uma angústia que querem abandonar, essa angústia foi escolhida por vocês muito mais que imposta a vocês. E se é um medo que querem afastar, a origem desse medo está em seu coração, não nas mãos daquilo que temem. Em verdade, todas as coisas se movem em seu interior num constante meio abraço, o que desejam e o que temem, o repugnante e o adorado, aquilo que procuram e aquilo de que buscam fugir. Tais coisas se movem dentro de vocês em pares inseparáveis, como a luz e a sombra. E quando a sombra enfraquece e já não mais existe, a luz que resta se torna a sombra de uma nova luz. E assim é sua liberdade, que quando perde seus grilhões, se torna o grilhão de uma liberdade mais ampla. Sobre a razão e a paixão. E a sacerdotisa se manifestou novamente. Fale sobre a razão e a paixão. E ele respondeu: muitas vezes as almas se tornam um campo de batalha no qual a razão e o juízo travam uma guerra contra a paixão e o desejo. Quem dera eu fosse o pacificador de sua alma que pudesse transformar a discórdia e a rivalidade de seus atributos em unidade e melodia. Mas como poderia, a não ser que vocês mesmos fossem os pacificadores, ou melhor, os entusiastas de todos os seus atributos? Sua razão e sua paixão são o leme e as velas de sua alma navegante. Se as velas ou o leme se quebrarem, só lhes restará ficar à deriva ou imóveis em alto mar. Pois a razão, quando reina sozinha, é uma força que limita, e a paixão, se não houver cuidado, é uma chama que arde até a própria destruição. Deixem, portanto, que sua alma eleve sua razão à altura da paixão para que assim encante. E deixem que direcione sua paixão com razão para que assim a paixão viva sua ressurreição diária e como a fênix renasça das cinzas. Peço que tratem seu juízo e seu desejo como dois hóspedes queridos que chegam à sua casa. Certamente não tratariam apenas um deles com respeito, pois aquele que se importa apenas com um perde o amor e a confiança do outro. Nas colinas, quando se sentarem sob a sombra fresca dos álamos brancos, compartilhando a paz e a serenidade dos campos e dos pastos distantes, deixem que seu coração diga em silêncio: Deus repousa na razão. E quando a tempestade chegar e o vento forte sacudir a floresta e os raios e os trovões proclamarem a majestade do céu, deixem que o coração diga com respeito: Deus se move com a paixão. E, já que são um sopro no ambiente de Deus e uma folha na floresta de Deus, vocês também devem. Sobre a dor. E uma mulher pediu: fale sobre a dor. E ele disse: sua dor é o rompimento da casca que aprisiona seu conhecimento. Assim como a semente da fruta precisa se romper para que seu coração se revele ao sol, vocês devem conhecer a dor.
E se pudessem manter o coração surpreso diante dos milagres diários da vida, sua dor não seria menos surpreendente que sua alegria. E aceitariam as estações do coração assim como sempre aceitaram as estações que cobrem os campos. E as observariam serenos pelos invernos de seu luto. Muito da dor que sentem vem de sua própria escolha. É a poção amarga com que o médico que há em vocês cura a parte que adoeceu. Confiem no médico, portanto, e bebam de seu remédio com tranquilidade e em silêncio, pois sua mão, embora ríspida e rígida, é guiada pela suave mão do invisível. E a taça que ele oferece, embora lhes queime os lábios, foi feita do barro que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas. Sobre o autoconhecimento. E um homem disse: fale sobre o autoconhecimento. E ele respondeu: em silêncio seu coração conhece os segredos dos dias e das noites, mas seus ouvidos anseiam pelo som daquilo que seu coração sente. Assim, saberiam em palavras o que sempre souberam em pensamento. Assim, tocariam com os dedos o corpo nu de seus sonhos. E é bom que seja assim. A nascente oculta de sua alma deve brotar e correr murmurante para o mar. E dessa forma o tesouro de sua infinita profundeza seria aos olhos revelado. Mas não tentem usar uma balança para pesar seus tesouros desconhecidos. E não tentem explorar as profundezas de seu conhecimento com um bastão ou uma linha, pois o eu é um mar sem limite e sem medida. Não digam, encontrei a verdade, e sim, encontrei uma das verdades. Não digam, encontrei o caminho da alma, e sim, encontrei a alma andando pelo caminho, pois a alma anda por todos os caminhos. A alma não anda em linha reta, tampouco cresce como a cana. A alma abre-se em camadas, como uma flor de lótus com 1000 pétalas. Sobre o ensino. Então disse um professor: fale sobre o ensino. E ele disse: nenhum homem pode revelar a vocês coisas que já não estejam semidespertas nas manhãs de seu conhecimento. Um mestre que caminha à sombra do templo entre seus discípulos não oferece sua sabedoria, mas sua fé e seu afeto. Se é de fato sábio, ele não os convida a entrar na casa de sua sabedoria. Ele os acompanha até a soleira de sua própria mente. O astrônomo pode lhes falar sobre seus conhecimentos do espaço, mas não pode lhes oferecer seu conhecimento. O músico pode cantar de acordo com um ritmo que está em todo o espaço, mas não pode lhes oferecer o ouvido que capta a melodia nem a voz que dela faz eco. E aquele que é versado na ciência dos números pode lhes falar do reino dos pesos e das medidas, mas não pode conduzi-los, pois a visão de um homem não oferece suas asas a outro. E assim como cada um de vocês é único no conhecimento de Deus, cada um de vocês deve ter seu conhecimento individual de Deus e sua compreensão da terra. Sobre a amizade. E um jovem disse: fale sobre a amizade. E ele respondeu: seu amigo é a resposta de suas necessidades. É o campo que você semeia com amor e do qual colhe gratidão. E é sua mesa e sua lareira, pois chegam a ele com fome e nele buscam tranquilidade. Quando seu amigo disser o que pensa, não tema o não que há em seu próprio pensamento, nem lhe negue o sim. E quando ele ficar em silêncio, que seu coração não deixe de escutar o dele. Pois na amizade sem palavras, todas as ideias, os desejos e as expectativas nascem e são compartilhados com uma alegria pouco celebrada. Quando se separar de seu amigo, não guarde mágoa, pois aquilo que mais ama nele será mais nítido em sua ausência, assim como a montanha é mais nítida quando o alpinista ainda está na terra.
e que não haja motivo na amizade senão o crescimento da alma. Pois o amor que busca algo além da revelação do próprio mistério não é amor, mas uma rede já lançada, e a rede só apanha o que não vale nada. E garanta que seu amigo receba o melhor de você. Que conheça sua maré baixa, mas também conheça a maré cheia. Pois como seria se você só o procurasse para matar o tempo? Sempre o procure com tempo a viver, pois é ele quem vai satisfazer suas necessidades, mas não preencher seu vazio. E na doçura da amizade que haja riso e prazeres compartilhados, pois é no orvalho das coisas simples que o coração encontra sua manhã e sai renovado. Sobre o ato de falar. E então um estudioso disse: conte sobre o ato de falar, e ele respondeu: vocês falam quando deixam de estar em paz com seus pensamentos. E quando não podem mais viver na solidão de seu coração, passam a viver nos lábios. E o som é uma diversão, um passatempo. E em muito do que falam, acabam por matar o que pensavam. Pois o pensamento é uma ave da imensidão, que presa em uma gaiola de palavras consegue abrir as asas, mas não levantar voo. Entre vocês, há aqueles que buscam os que muito falam, porque têm medo da solidão. O silêncio da solidão se revelaria diante deles em toda sua nudez, e eles fugiriam sem olhar para trás. E há aqueles que falam e, sem conhecimento nem premeditação, revelam uma verdade que eles mesmos não entendem. E há aqueles que têm a verdade dentro de si, mas não a dizem em palavras. No interior dessas pessoas, o espírito habita num silêncio rítmico. Quando encontrarem seu amigo na rua ou no mercado, deixem que o espírito que reside em vocês mova seus lábios e guie sua língua. Deixem que a voz dentro de sua voz fale com o ouvido de seu ouvido, pois sua alma guardará a verdade de seu coração, assim como nos lembramos do gosto do vinho, quando a cor já desbotou e a garrafa já se foi. Sobre o tempo. E um astrônomo disse: mestre, e o tempo? E ele respondeu: se pudessem medir o tempo, mediriam o incontável e o imensurável. Mudariam seu comportamento e até guiariam o rumo de seu espírito de acordo com as estações e as horas. Fariam do tempo um rio em cuja margem se sentariam para observar a correnteza. No entanto, o atemporal em vocês conhece o temporal da vida e sabe que o ontem é tão somente a memória do hoje e o amanhã é o sonho do hoje. E que aquilo que em vocês canta e contempla ainda reside naquele primeiro momento que espalhou as estrelas pelo espaço. Quem entre vocês não sente que há um poder de amor ilimitado? E ainda assim, quem não sente esse mesmo amor, embora ilimitado, preso no cerne de seu ser, movendo-se não de um pensamento amoroso a outro, nem de um ato amoroso a outro? E não é o tempo igual ao amor, indivisível e desmedido? No entanto, se em pensamento sentem que devem medir o tempo por meio de estações, permitam que cada estação envolva todas as outras estações e deixem que o hoje acolha o passado com memória e o futuro com disposição. Sobre o bem e o mal. E um dos anciãos da cidade disse: fale sobre o bem e o mal. E ele respondeu: do bem que há em vocês posso falar, mas não do mal. Pois o que é o mal, senão o bem torturado por sua fome e sua sede? Em verdade, quando sente fome, o bem busca comida mesmo nas cavernas escuras, e quando sente sede, bebe até das águas insalubres. Vocês são bons quando estão em harmonia consigo mesmos. No entanto, quando não estão em harmonia, não são maus. Pois uma casa desunida não é um covil de ladrões, é só uma casa desunida.
e um navio sem leme pode seguir sem rumo por ilhas perigosas e ainda assim não afundar. Vocês são bons quando se esforçam e dão de si mesmos. No entanto, não são maus quando buscam o próprio benefício. Pois quando buscam o próprio benefício, são nada mais que uma raiz que se agarra à terra e mama em seu seio. É certo que a fruta não pode dizer à raiz, seja como eu, madura e cheia, e sempre doe de sua abundância. Pois para a fruta doar é uma necessidade, e para a raiz receber é necessário. Vocês são bons quando estão plenamente despertos em seu discurso. No entanto, não são maus quando adormecem com a língua gaguejando sem propósito. E até mesmo um discurso gago pode fortalecer a língua frágil. Vocês são bons quando andam rumo ao objetivo com passos firmes e fortes. No entanto, não são maus quando seguem adiante mancando. Mesmo aqueles que mancam não andam para trás. Mas vocês, que são ágeis e astutos, não andem mancando ao lado dos mancos como se esse fosse um ato de bondade. Vocês são bons de inúmeras formas e não são maus quando não são bons. São apenas ociosos, preguiçosos. É uma pena que as gazelas não possam ensinar às tartarugas a velocidade. No desejo por seu eu gigante reside o que é bom em vocês. E esse desejo está em toda parte. Mas em alguns esse desejo é uma corrente que segue violenta para o mar, levando os segredos das colinas e as canções da floresta. E em outros é um córrego lento que se perde em ângulos e curvas e demora para chegar à costa. Não permitam, contudo, que aquele que deseja muito diga àquele que deseja pouco: por que é tão indeciso, tão vagaroso? Pois os verdadeiramente bons não perguntam onde estão suas roupas, a quem anda nu, nem o que houve com sua casa ao desabrigado. Sobre a oração. Então uma sacerdotisa disse: fale sobre a oração. E ele respondeu: vocês oram em horas de angústia e necessidade. Quem dera também orassem na plenitude de sua alegria em seus dias de abundância. Pois o que é a oração senão a expansão de quem são no éter vivo? E se os conforta verter sua escuridão, também pode ser agradável verter as manhãs de seu coração. E se não deixam de chorar quando sua alma os convoca para oração, é papel dela estimulá-los, mesmo que chorem, até que sigam sorrindo. Quando oram, vocês se elevam e encontram no ar aqueles que oram naquele exato momento, a quem nunca encontrariam em outra ocasião. Portanto, garantam que sua visita ao templo seja invisível, reservada ao êxtase e à doce comunhão. Pois se entrarem no templo com o único propósito de pedir, nada receberão. E se entrarem para se humilhar, não se elevarão. E mesmo se entrarem para implorar pelo bem de outros, não os ouvirão. É o suficiente que entrem no templo invisíveis. Não posso ensiná-los a orar com palavras. Deus não ouve suas palavras, exceto quando Ele mesmo as profere através de seus lábios. E não posso ensiná-los a oração dos mares e das florestas e das montanhas. Mas vocês que nasceram das montanhas e das florestas e dos mares podem encontrar sua oração em seu coração. E se ouvirem na quietude da noite, podem escutá-la dizendo em silêncio: Deus nosso, que és nosso eu alado, é tua vontade que em nós impera. É teu desejo que em nós deseja. É teu impulso que em nós pode tornar nossas noites, que são tuas, em dias que também são teus. Nada podemos pedir a vós, pois conheces nossas necessidades antes que nasçam em nós. Tu és nossa necessidade, e dando-nos mais de ti, nos dás tudo o que há. Sobre o prazer. Então um ermitão que visitava a cidade uma vez por ano se aproximou e disse: fale sobre o prazer, e ele afirmou: o prazer é uma canção de liberdade, mas não é liberdade. É o florescer de seus desejos, mas não é seu fruto.
É a profundeza clamando à altura, mas não é o profundo nem o alto. É a ave que vive na gaiola alçando o voo, mas não é o espaço à volta. Sim, é a mais pura verdade, o prazer é uma canção de liberdade. E eu deixaria que cantassem com todo o coração, mas não gostaria que perdessem o coração enquanto cantam. Alguns dos mais jovens buscam prazer como se fosse tudo e se tornam alvo de julgamento e censura. Eu não os julgaria nem censuraria. Eu deixaria que seguissem sua busca, pois de fato encontrarão prazer, mas não só ele. 7 são suas irmãs, e a menor é a mais bela. Já ouviram falar do homem que buscava raízes e descobriu um tesouro enquanto cavava a terra? E alguns dos mais velhos relembram seus prazeres com arrependimento, como erros cometidos num momento de embriaguez. O arrependimento, no entanto, é obscurecido pela mente, não sua punição. Deveriam se lembrar de seus prazeres com gratidão, como fariam com uma colheita de verão. Se o arrependimento os consola, porém, deixem que busquem remissão. E entre vocês há aqueles que não são jovens para buscar, nem velhos para relembrar. E por medo de buscar e relembrar, evitam todos os prazeres, pois assim não abandonam nem ofendem o espírito. Mas, mesmo nessa atitude reside seu prazer. E, portanto, também eles encontram um tesouro, embora cavem a terra com mãos trêmulas. Mas me digam, quem seria capaz de ofender o espírito? Poderia o rouxinol ofender a quietude da noite ou o vagalume as estrelas? E poderia sua chama ou sua fumaça oprimir o vento? Pensam que o espírito é água imóvel, que podem agitar com uma vareta? Muitas vezes, quando negam o prazer a si mesmos, acabam por acumular o desejo em seus espaços mais profundos. E quem pode garantir que aquilo foi preterido hoje não espera o dia de amanhã? Até mesmo seu corpo conhece sua herança e seu direito e não aceita ser iludido. E seu corpo é a harpa de sua alma e cabe a você fazê-lo tocar uma linda música ou uma confusão de ruídos. E agora perguntem em seus corações, como distinguir o que é bom no prazer do que não é bom? Vão para campos e jardins e aprenderão que é um prazer da abelha sugar o mel da flor, mas também é prazer da flor entregar seu mel à abelha. Pois para a abelha a fonte de vida é a flor, e para a flor a abelha é uma mensageira do amor. E para ambas, abelha e flor, dar e receber prazer é uma necessidade e um êxtase. Povo de Orpalésia, sejam os seus prazeres como as abelhas e as flores. Sobre a beleza. E um poeta disse, fale sobre a beleza, e ele respondeu, onde buscaram beleza e como a encontrarão, a não ser que ela própria seja sua via, seu guia? E como falarão dela, a não ser que ela mesma seja a tecelã de sua fala? Os ofendidos e feridos dizem, a beleza é amável e gentil. Como uma jovem mãe, quase envergonhada de sua glória, ela anda entre nós. E aqueles que vivem intensamente dizem, não, a beleza é uma coisa feita de poder e temor. Como a tempestade, ela sacode o céu sobre nossa cabeça e a terra sob nossos pés. Os exaustos dizem, a beleza sussurra suave, ela fala em nosso espírito. Sua voz cede a nosso silêncio como uma luz leve que estremece por medo do escuro. Mas os inquietos dizem, já ouvimos gritar nas montanhas e seus gritos entoavam sons de cascos e o bater das asas e o rugido dos leões. À noite, os guardas da cidade dizem, a beleza nascerá ao amanhecer e virá do leste. E ao meio-dia, os trabalhadores e os viajantes dizem, já a vimos olhar para a terra, debruçada na janela do sol poente. No inverno, os que estão isolados na neve dizem, ela virá com a primavera saltitando pelas colinas. E no calor do verão, os agricultores dizem, nós a vimos dançar com as folhas do outono e vimos flocos de neve em seus cabelos. Todas essas coisas já disseram sobre a beleza.
No entanto, na verdade, não falavam dela, mas de necessidades frustradas. E a beleza não é necessidade, e sim êxtase. Não é a boca com sede nem a mão vazia que se estende, mas o coração em chamas e a alma em seu encanto. Não é a imagem que buscam ver nem a canção que buscam escutar, e sim a imagem que vem mesmo quando fecham os olhos e a canção que escutam mesmo quando tapam os ouvidos. Não é a seiva dentro da casca enrugada nem a asa presa à garra, mas um jardim que floresce sem fim e o voo eterno dos anjos. Povo de Opalésia, a beleza é a vida quando a vida revela seu rosto sagrado. Mas vocês são vida e o véu. A beleza é a eternidade se olhando no espelho. Mas vocês são a eternidade e o espelho. Sobre a religião. E um velho sacerdote disse: fale sobre a religião. E ele respondeu: e hoje falei sobre outra coisa? Não é a religião todo ato e toda reflexão? E também aquilo que não é ato nem reflexão, mas o fascínio e a surpresa que sempre brotam na alma, mesmo enquanto as mãos talham a pedra ou trabalham no tear? Quem pode separar sua fé de seus atos ou sua crença de seus afazeres? Quem pode deitar suas horas diante de si e dizer: essas são para Deus e essas são para mim. Essas são para minha alma e essas aqui são para meu corpo. Todas as suas horas são asas que voam pela imensidão de uma pessoa a outra. Aquele que ostenta a moral como sua melhor roupa se sairia melhor se andasse nu. O vento e o sol não abrirão feridas em sua pele. E aquele que define sua conduta pela ética prende sua ave cantante numa gaiola. A canção mais livre de todas não ecoa entre barras e grades. E aquele que vê o louvor como uma janela que pode ser aberta, mas também fechada, ainda não visitou a casa de sua alma, que tem janelas abertas de aurora a aurora. Seu dia a dia é seu templo e sua religião. Sempre que o viverem, levem consigo tudo o que são. Levem o arado e a foge, a marreta e o alaúde, as coisas que criaram por necessidade ou por diversão. Pois em sonhos não podem superar suas conquistas nem sucumbir a seus fracassos. E levem consigo todos os homens, pois em adoração não podem voar mais alto que suas esperanças, nem racejar junto a seu desespero. E se querem conhecer Deus, não percam tempo decifrando charadas. Pelo contrário, olhem ao redor e verão Deus brincando com seus filhos. E olhem para o horizonte e verão Deus andando nas nuvens, estendendo os braços no relâmpago e descendo com a chuva. Verão Deus sorrindo nas flores e depois se levantando para acenar entre as árvores. Sobre a morte. Então Almitra se manifestou dizendo: queremos saber sobre a morte. E ele falou: querem conhecer o segredo da morte. Mas como o encontrarão se não buscarem no coração da vida? A coruja, que tem os olhos noturnos cegos para o dia, não pode desvendar o mistério da luz. Se querem de fato contemplar o espírito da morte, abram o coração para o corpo da vida. Pois vida e morte são uma só, assim como o rio e o mar são um. No fundo da esperança e dos desejos reside o conhecimento silencioso do que há além. E, assim como as sementes que sonham sob a neve, seu coração sonha com a primavera. Acreditem nos sonhos, pois neles estão escondidas as portas da eternidade. Seu medo da morte é apenas o tremor do camponês que se coloca diante do rei e espera ser reconhecido em seu valor. Apesar do tremor, não está o camponês alegre por ser honrado pelo rei? E, ainda assim, não está mais atento ao tremor? Pois o que é morrer, senão expor a própria nudez ao vento e dissolver-se no sol? E o que é deixar de respirar, senão libertar o fôlego de seus fluxos infinitos para que, assim, possa se elevar, se expandir e buscar Deus sem fardo nenhum?
Só quando beberem do rio do silêncio poderão de fato cantar. E quando chegarem ao topo da montanha, só aí devem começar a escalada. E quando a terra levar seu corpo, finalmente poderão a despedida. E então anoiteceu. E Almitra, a profetisa, disse: Bendito seja este dia, este lugar e seu espírito que nos falou. E ele respondeu: Fui eu quem falou? Não era eu também um ouvinte? Então ele desceu os degraus do templo e todo o povo o seguiu. E ele chegou a seu navio e subiu ao convés. E virando-se novamente para o povo, ergueu a voz e disse: Povo de Opalese, o vento pede que eu os deixe aqui. Não sou tão veloz quanto o vento, mas devo partir. Nós, os viajantes que sempre buscamos o caminho da solidão, não começamos um dia no lugar em que terminamos o anterior, e não há nascer do sol que nos encontre onde o pôr do sol nos deixou. Mesmo enquanto a terra dorme, nós seguimos viagem. Somos as sementes de uma planta perene, e quando nosso coração se torna maduro e pleno, somos doados ao vento e espalhados por toda parte. Breves foram meus dias, e entre vocês e ainda mais breve foram as palavras que ofereci. Mas, caso minha voz enfraqueça em seus ouvidos e meu amor desapareça de sua memória, então eu voltarei. E falarei com um coração mais cheio e lábios mais entregues ao Espírito. Sim, voltarei com a maré, e embora a morte possa me esconder e o silêncio maior me envolver, mais uma vez buscarei sua compreensão, e não será em vão. Se eu lhes disse alguma verdade, essa verdade revelará a si mesma como uma voz mais límpida e em palavras mais próximas de seus pensamentos. Eu vou com o vento, povo de Orpalese, mas não rumo ao vazio. E se este dia não foi a realização de seus anseios e de meu amor, então que seja a promessa de um novo dia. Os anseios do homem mudam, mas não seu amor nem seu desejo de que o amor satisfaça seus anseios. Saibam, portanto, que do silêncio maior um dia eu voltarei. A névoa que se dissipa pela manhã, deixando só o orvalho no campo, se elevará e se tornará nuvem, depois cairá em chuva. E eu não fui tão diferente da névoa. No silêncio da noite, andei por suas ruas e meu espírito entrou em suas casas. E sua pulsação entrou em meu coração e seu fôlego chegou ao meu rosto e conheci vocês todos. Sim, conheci sua alegria e sua dor. E quando dormiam, seus sonhos eram meus sonhos. E muitas vezes estive entre vocês como um lago entre os montes. Espelhei em mim os topos e as ladeiras de suas colinas e até os rebanhos que são suas ideias e seus desejos. E de encontro a meu silêncio vieram o riso de seus filhos em córregos e as vontades de seus jovens em rios. E quando chegaram ao meu íntimo, córregos e rios continuaram cantando. Mas, ainda mais doce que o riso e mais amplo que a vontade foi algo que veio a mim. Era o infinito que há em vocês. O grandioso homem, de quem são as células, os músculos, aquele em cujo cântico todo seu cantar não passa de um palpitar sem ruído. É no grandioso homem que vocês são grandiosos. E foi ao contemplá-lo que contemplei vocês e amei vocês. Pois que distâncias pode o amor cruzar que não estejam nessa grandiosa esfera? Que visões, que expectativas e que crenças podem voar ainda mais alto? Como um imenso carvalho coberto de flores de maçã, é o homem grandioso em vocês. Sua força os conecta à terra, sua fragrância os eleva e em sua permanência são imortais. Já sabem que, assim como uma corrente, são tão fracos quanto seu elo mais fraco. Essa é apenas parte da verdade. Vocês também são tão fortes quanto seu elo mais forte. Medi-los por seus menores atos é avaliar o poder do oceano pela fragilidade da espuma. Julgá-los por seus fracassos é culpar as estações por serem tão inconstantes. Sim, vocês são como um oceano,
E embora os navios encalhados em seus litorais esperem a maré, vocês, assim como o oceano, não podem apressar suas marés, e também são como as estações. E embora em seu inverno neguem sua primavera, a primavera que repousa dentro de vocês sorri sonolenta e não se magoa nem assim. Não pensem que digo tais coisas para que digam entre vocês: ele nos aplaudiu, viu apenas o que temos de bom. Só expressem em palavras aquilo que vocês mesmos sabem em pensamento. E o que é o conhecimento em palavras senão a sombra do conhecimento sem palavras? Seus pensamentos e minhas palavras são ondas que vêm de uma memória bem guardada que contém os registros de nosso passado e dos dias distantes em que a terra não nos conhecia nem conhecia a si mesma, e das noites em que a terra se tornava confusa e revolta. Sábios foram até vocês para oferecer-lhe sua sabedoria. Eu vim receber sua sabedoria. E eis que encontrei algo maior que a sabedoria. A chama do Espírito que reside em vocês e em si mesma cresce cada vez mais. Enquanto vocês, sem consciência de sua expansão, lamentam o esmorecimento de seus dias. É a vida que busca a vida em corpos que temem o túmulo. Aqui não há túmulos. Essas montanhas e essas planícies são um degrau, um berço. Sempre que passarem pelos campos em que enterram seus ancestrais, olhem com atenção e verão a si mesmos e seus filhos dançando e dando as mãos. Em verdade, vocês muitas vezes são felizes sem saber. Outros surgiram com promessas de ouro e, em sua fé, vocês ofereceram tão somente riquezas, poder e glória. Nenhuma promessa lhes ofereci, e comigo foram ainda mais generosos. Ofereceram-me uma sede de vida ainda mais profunda. É certo que não há presente maior para um homem do que aquilo que transforma seus objetivos em lábios com sede e a vida toda numa fonte. E nisso residem minha honra e minha recompensa. Sempre que bebo da fonte, encontro a própria água viva, com sede, e ela me bebe enquanto a bebo. Alguns de vocês me chamaram de orgulhoso diante dos presentes. Realmente sou orgulhoso demais para receber um salário, mas não presentes. E embora tenham comido amoras nas colinas quando me convidaram à mesa, e tenha dormido no pórtico do templo quando me acolheram com alegria, não teria sido exatamente a atenção carinhosa que deram a meus dias e minhas noites o que adoçou meu alimento e envolveu meu sono com visões? Acima de tudo, por isso os abençoo. Vocês oferecem muito e não sabem que oferecem tanto. Em verdade, a bondade que vê a si mesma no espelho se transforma em pedra, e uma boa ação que elogia a si mesma acaba por gerar uma maldição. E alguns de vocês me chamaram de frio, de embriagado em minha própria solidão, e disseram: ele se reúne com as árvores da floresta, mas não com os homens. Ele se senta sozinho no topo das montanhas e lá de cima observa nossa cidade. É verdade que subi as montanhas e andei pelos lugares mais remotos. Como poderia vê-lo senão de uma grande altura ou a uma grande distância? Como pode alguém estar perto de fato, a menos que esteja longe? E outros entre vocês me chamaram, não com palavras, e disseram: estranho, estranho, que ama alturas incansáveis, por que anda pelos lugares onde as águias fazem ninho? Por que busca o inatingível? Que tempestades quer prender em sua rede? E que aves vaporosas vive a caçar pelo céu? Venha e seja um de nós. Desça e aplaque sua fome com nosso pão, sacie sua sede com nosso vinho. Na solidão da alma disseram tais coisas. Mas, se sua solidão fosse mais profunda, saberiam que eu buscava o segredo de sua alegria e de sua tristeza, e só caçava seus eus maiores que andam pelo céu. No entanto, o caçador também era a caça, pois muitas de minhas flechas saltavam do arco só para buscar meu próprio peito. E o animal que voava também era o que rastejava, pois quando minhas asas se abriam ao sol, sua sombra era uma tartaruga na terra. E eu, que tanto acreditava, também era quem duvidava,
pois muitas vezes coloquei o dedo em minha própria ferida para ter ainda mais fé em vocês e conhecê-los ainda mais. E é com essa fé e esse conhecimento que digo: vocês não estão presos em seus corpos, nem confinados em suas casas ou campos. O que não reside além da montanha e passeia com o vento. Não rasteja no sol em busca de calor, nem cava buracos no escuro por segurança. É uma coisa livre, um espírito que envolve a terra e se move no éter. Se estas são palavras obscuras, não tentem torná-las mais claras. Obscuro e nebuloso é o começo de todas as coisas, mas não o fim. E quero que se lembrem de mim como um começo. A vida e tudo que vive nasce na névoa, não no cristal. E se o cristal for a névoa quando se dissipa? Gostaria que se lembrassem disso quando se lembrarem de mim. O que parece ser sua maior fragilidade e hesitação é, na verdade, sua força e sua determinação. Não foi seu fôlego que ergueu e solidificou a estrutura de seus ossos? E não é o sonho de que nenhum de vocês se lembra o ponto de partida da construção de sua cidade, de tudo que há nela? Se pudessem ver as marés desse fôlego, não seriam capazes de ver nada mais. E se pudessem ouvir o sussurro do sonho, não ouviriam nenhum outro som. Mas não veem, nem ouvem, e é melhor assim. O véu que turva seus olhos será levantado pelas mãos que o teceram, e a argila que preenche seus ouvidos será perfurada pelos dedos que a moldaram. E vocês verão, e vocês ouvirão, e nem assim lamentarão a cegueira, nem se arrependerão de seu tempo de surdez. Pois nesse dia conhecerão o propósito secreto de todas as coisas, e darão graças à escuridão como dão graças à luz. Após dizer tais coisas, ele olhou ao redor e viu o capitão do navio junto ao leme, encarando as velas abertas e depois o horizonte. E ele disse: paciente, tão paciente é o capitão de meu navio. O vento sopra e inquietas estão as velas. Até o timão implora que o guiem, e no entanto meu capitão espera meu silêncio, e meus marinheiros que já ouviram o coro do mar maior também me ouviram pacientes. Agora não vão mais esperar. Estou pronto. O rio chegou ao mar, e uma vez mais a grande mãe leva seu filho ao seio. Adeus, povo de Orpalésia. Nosso dia chegou ao fim. Ele se fecha sobre nós como o nenúfar se fecha sobre seu amanhã. O que nos foi dado aqui será mantido, e se não for suficiente, mais uma vez nos reuniremos e juntos estenderemos as mãos a quem tudo nos deu. Jamais se esqueçam de que eu voltarei. Só mais um pouco e meu anseio juntará poeira e espuma para outro corpo. Só mais um pouco, um instante de descanso ao vento, e mais uma mulher me levará no ventre. Adeus a vocês e à juventude que com vocês vivi. Ainda ontem nos conhecemos em sonho. Vocês cantaram para mim em minha solidão e com seus anseios construí uma torre no céu. Agora, porém, nosso sono se foi e nosso sonho acabou, e já não é mais amanhã. O meio-dia chegou e nosso breve despertar se tornou dia pleno e devemos partir. Se, no crepúsculo da memória, nos encontrarmos uma vez mais, falaremos juntos mais uma vez e vocês cantarão uma canção mais profunda. E se nossas mãos se encontrarem mais um sonho, construiremos mais uma torre no céu. Dizendo isso, ele fez um sinal para os marinheiros que na mesma hora levantaram a âncora, soltaram as amarras e seguiram para o leste. E um choro surgiu entre o povo como se saísse de um só coração, e se elevou no crepúsculo e chegou ao mar como uma grande proclamação. Só Almitra ficou em silêncio, seguindo o navio com os olhos até desaparecer na névoa. E quando a multidão se dispersou, ela continuou sozinha no quebra-mar, pensando profundamente em suas palavras. Só mais um pouco, um instante de descanso ao vento, e mais uma mulher me levará no ventre.